Vamos para a nossa 7ª lição? Essa semana nós vamos continuar ainda falando sobre a família de Abraão, lá em Gênesis. Nós entraremos em Gênesis 25. Assistam o vídeo, façam as lições e postem lá no grupo. Vamos lembrar um pouquinho da história da semana passada? Quem lembra de Isaac? Isaac, ele foi o segundo filho de Abraão e o único filho de Sara. Depois que Sara morreu, Abraão mandou ir buscar uma esposa para Isaac. E ela se chamava Rebeca. Isaac e Rebeca não podiam ter filhos. Por isso, eles oravam todos os dias para Deus. Até que Deus concedeu os filhos para eles. Eram gêmeos. Primeiro nasceu Esaú, de cabelo vermelhinho. Ele era ruivinho, cheio de pelo no corpo. Depois nasceu Jacó. Jacó nasceu agarradinho no calcanhar de Esaú. Jacó, ele segurava o calcanhar de Esaú. E eles cresceram sob a proteção de Deus. Isaac e Rebeca ensinaram toda a palavra de Deus para Esaú e Jacó. Agora, continue assistindo o vídeo. E hoje a história que eu vou contar é a história de Isaac quando abençoa o seu filho Jacó, pensando ser Esaú. História dessa família aí. E essa história está no livro de Gênesis, capítulo 27. Depois você pode conferir lá, tá bom? A história começa falando de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Lembra dele? Já contou essa história para você também. O Isaac estava bem velhinho, já estava bem idoso, já tinha vários problemas de saúde. Por exemplo, ele já não enxergava muito bem, tinha uma dificuldade para ver, já não andava muito bem. E sentindo que ele estava ficando muito velhinho, achando até que ele poderia morrer logo, ele resolveu abençoar o seu filho. Ele tinha 2 filhos, o Jacó e o Esaú. Mas o Isaac, ele tinha uma preferência, um carinho maior para com Esaú. Esaú era um caçador, era um homem que gostava de ir atrás das caças, sabia cozinhar muito bem. Isaac gostava de comer a comida de Esaú. E ele, por ter essa preferência, esse carinho especial por Esaú, resolveu abençoá-lo de uma forma muito especial. E naquela época, quando um pai abençoava o seu filho assim, próximo da sua morte, aquilo era considerado como se fosse uma herança, era algo muito valoroso, muito especial, que ele não fazia com todos os filhos. Mas Isaac então chamou o Esaú. Esaú se apresentou ao pai e ele disse para o filho: Esaú, eu quero te abençoar, mas eu quero que você vá primeiro caçar, traga um animal, prepare este assado e traga para mim. Quando você trouxer este alimento, essa refeição especial, então eu vou te abençoar. Esaú beijou o pai e saiu e foi providenciar a caça. Mas a esposa de Isaac, a Rebeca, ela estava escutando. E quando ela viu que Isaac pretendia abençoar Esaú, ela teve uma ideia, porque a Rebeca, ela gostava mais do outro filho, do Jacó. Então ela pensou, não, quem tem que receber essa bênção é Jacó. Então ela chamou Jacó e ela armou um plano com Jacó. Ela ia preparar um alimento, uma refeição, como se fosse de Esaú, para que o Jacó fosse abençoado. Mas o Jacó estava muito preocupado porque ele era diferente de Esaú. Esaú, por exemplo, era bem peludo, mas o Jacó não, o Jacó era bem lisinho. O Esaú, ele tinha um cheiro mais forte, como ele estava sempre com os animais, sempre caçando, ele era um pouco mais diferente o seu cheiro de Jacó. Então o Jacó falou para sua mãe: o meu pai vai perceber, quando eu entrar lá, ele vai saber que eu não sou Esaú. Mas a Rebeca falou: não, pode ir que nós vamos fazer tudo direitinho. Então a Rebeca fez o seguinte:
ela pegou as roupas de Esaú, que tinham o cheiro de Esaú, e vestiu em Jacó. Depois, assim ele ia ficar com o cheiro, né, do irmão. Além de pôr as roupas de Esaú em Jacó, ela também pegou um animal, preparou um assado muito especial, como Isaac gostava de comer, e aí com a pele deste animal, ela colocou nos braços de Jacó. Assim, quando Isaac tocasse no Jacó, ele ia achar que era o Esaú. Olha só que plano deles para enganar o Isaac. E assim, Jacó fez como a mãe havia dito. Ele vestiu as roupas do irmão, colocou as peles nos braços e pegou o alimento que a mãe havia preparado e foi até o pai. Quando ele entrou onde estava Isaac, ele entrou: "Oi, meu pai!" Aí o Isaac disse: "É você, Esaú?" E Jacó dizendo: "Sim, sou eu." Isaac ficou um pouco desconfiado, ele disse: "A voz é de Jacó." Mas aí ele chamou Jacó: "Vem mais para perto, né?" Aí ele se aproximou, ele comeu do alimento, da caça, né? Da carne que a Rebeca havia preparado. Aí ele falou pro filho: "Vem me dar um beijo." E quando ele se aproximou, Isaac sentiu o cheiro de Esaú em Jacó. Ele também tocou nas mãos e viu que elas estavam peludas. Isaac estava um pouco desconfiado, mas era o cheiro, as mãos peludas, aquela carne saborosa. Então ele acreditou que fosse Esaú mesmo, ele já não estava enxergando muito bem. Então ele abençoou o Jacó. E aí ele foi embora. Quando Esaú voltou para falar com o pai, trazendo a caça, o Isaac não acreditou, né, o que estava acontecendo. "Mas eu já te abençoei." E aí eles descobriram que os dois haviam sido enganados por Jacó. Esaú ficou tão bravo, ficou tão irado, que ele pensou até em matar o irmão. Então Jacó precisou fugir. Jacó foi embora, fez as suas malas e foi morar numa outra cidade com o seu tio. O tempo se passou, muitos anos se passaram e Deus chamou Jacó de volta e disse para ele retornar. E quando os dois irmãos se encontraram, o que você acha que aconteceu? Será que eles foram brigar? Eles se reconciliaram. Antes deles se encontrarem, Jacó orou ao Senhor. Ele estava arrependido do que ele havia feito. E os dois então se reconciliaram, voltaram a ser os irmãos que eles haviam sido antes e puderam viver as suas vidas com as suas famílias em paz. E essa é a história dos dois irmãos que passaram por essa situação complicada, mas depois, com a graça e o amor de Deus, eles se reconciliaram. História de Jacó e de Esaú. Tchau, tchau!